Um caos de família. Assim seria definida a de Diego. Cresceu em uma casa de campo nos arredores de Lima. Morava com seus pais, sua irmã e sua avó. Esta última era dona de uma fazenda que gerava bastante renda. Por isso, apesar de serem camponeses, estavam entre os mais ricos da região. Apesar disso, o ambiente na casa era bastante desagradável. Sua mãe, Clara, convivia fatalmente com sua avó, Emily, apesar de ser mãe e filha. E isso fez com que, em mais de uma ocasião, ele e sua irmã tivessem que se posicionar com uma ou outra. Na maioria das vezes, sua irmã ficava do lado de sua avó. Elas eram unha e carne. A jovem não se separava de sua avó de forma alguma. E isso deixava sua mãe muito nervosa, que percebia que, com o passar dos anos, sua filha ia ficando cada vez mais distante dela. No meio de tudo isso, estavam Diego e seu pai, Carlos. Muitas vezes, evitavam opinar ou se posicionar. Embora mais de uma vez tivessem que interceder por Clara, porque sempre ficava sozinha. Conforme ele e sua irmã foram crescendo, a tensão foi aumentando. E tudo foi pelos ares quando seu pai adoeceu. Sua mãe se dedicou de corpo e alma a cuidar dele, enquanto sua avó e irmã fingiam que nada estava acontecendo. Isso abalou completamente a confiança que Diego tinha nelas. Sempre havia se mantido longe de polêmicas, mas seu pai era importante para ele. E não conseguia entender como sua irmã era tão fria com sua doença. Então, quando apenas 2 meses depois seu pai faleceu, ele e sua mãe pegaram suas malas e se mudaram para a cidade. Isso depois que sua avó e sua mãe tiveram uma briga terrível. A avó havia lhe dito coisas horríveis, coisas que nunca pensaram escutar. Eles haviam dado à sua irmã a opção de ir com eles, mas ela preferiu ficar. Depois disso, Diego e Clara viveram alguns anos difíceis. A avó tinha ficado com tudo, apesar de, durante anos, sua filha ter trabalhado para ela. Tinham apenas uma pequena pensão de viúva e um apartamento que seu marido possuía em Lima. Com isso, tinham apenas para comer e pouco mais. Diego teve que abandonar os estudos e procurar um emprego que ajudasse nas despesas de casa. Sua mãe entrou em uma profunda depressão, então ele também tinha que cuidar dela e garantir que tomasse todos os seus medicamentos. A vida para eles havia se tornado muito complicada, mas com esforço e muito trabalho, conseguiram ir seguindo em frente. Diego voltou para a faculdade e se formou em engenharia de comunicação. Sua mãe se recuperou e começou a trabalhar em uma floricultura. Por fim, haviam conseguido endireitar sua vida sem depender de sua avó. Não haviam voltado a falar com ela nem com sua irmã. Isso magoou especialmente Clara, que muitas vezes hesitava em ligar para ela. Havia tentado algumas vezes e a jovem não queria saber nada sobre ela. Não entendia em que ponto a situação havia se tornado tão complicada. Mas era assim que havia sido e tinham que olhar para frente. Diego conseguiu um bom emprego e Clara ficou muito feliz com o seu. Além disso, ambos tinham um parceiro e os 4 se davam muito bem. Depois de muitos anos, a vida sorria para eles e sentiam que podiam ser felizes. Mas de um dia para o outro, tudo mudou. Um policial ligou uma tarde para informar que uma pessoa havia denunciado o desaparecimento de 2 membros de sua família. Eram a irmã e a avó de Diego. A pessoa que era responsável pela limpeza da casa da família foi a polícia depois de uma semana sem notícias delas. Diego e Clara ficaram muito nervosos. O passado havia voltado para suas vidas da pior maneira e, além disso, não sabiam como agir. Não tinham nenhum tipo de vínculo com aquela parte da família. Então, também não sabiam o que poderia ter acontecido. Mesmo assim, depois de conversar um pouco, decidiram que deveriam cuidar do assunto. Eles não eram ruins como a avó. Não podiam agir à altura. Então, sem pensar muito, pegaram o carro e se dirigiram para a casa da família. Esse foi o primeiro passo para tentar descobrir o que havia acontecido. A viagem durou 2h30 e pareciam intermináveis. Os 2 viajaram em silêncio e cada um imaginava possíveis cenários que poderiam ter encontrado ao chegar. Por outro lado, na antiga casa da família, parecia que nada havia mudado. Os móveis eram exatamente os mesmos. A casa estava impecável como sempre e o jardim perfeitamente cuidado. Contavam com uma série de pessoas contratadas que mantinham tudo em perfeito estado. Mas ambos haviam imaginado que talvez a avó tivesse mudado algumas coisas, principalmente seus quartos.
Ambos estavam iguais e tinham roupas limpas. A avó esperaria que eles voltassem? Não tinha sentido ficar pensando nisso. Tinham que se concentrar em encontrá-las. Na casa, se encontraram com o inspetor de polícia encarregado da investigação. Ele lhes disse que não haviam encontrado nenhum indício de sequestro ou qualquer coisa suspeita. Ele perguntou se eles sabiam de algum lugar onde poderiam estar. Se não encontrassem nenhuma pista, declarariam como uma partida voluntária e não procurariam mais. Mas Clara sabia que sua mãe não iria simplesmente sair daquela casa. Ela havia-a construído e cuidava com muito carinho e atenção. Queria morrer ali, disso tinha certeza. A polícia, ao ter essa declaração, decidiu organizar uma operação nas montanhas próximas. Além disso, conduziram uma inspeção minuciosa da casa. Faltava apenas uma coisa: um cavalo, especificamente o cavalo da irmã de Diego. Havia sumido desde o mesmo dia que elas. A busca na área não deu nenhum resultado. Encontraram pegadas de cavalos em direção à montanha, mas tanto poderia ser o desaparecido quanto qualquer outro cavalo que estivesse dando um passeio. Havia várias fazendas na área, então não era uma prova decisiva. Após vários dias de investigações, decidiram encerrar o caso. A polícia informou a Diego e sua mãe que não continuariam investigando. Não haviam encontrado nada claro, então declarariam o caso nulo e o desaparecimento voluntário. Isso deixava Diego e sua mãe em uma posição difícil. Enquanto a avó não aparecesse, Diego e Clara eram os responsáveis pela fazenda. Muita gente trabalhava lá e havia muitos animais. Não podiam deixar tudo isso ir para o lixo. Clara não queria ficar ali. Tinha dificuldade em se adaptar à cidade e estava muito feliz com seu trabalho e seu namorado. Não podia suportar a ideia de voltar para lá. Então Diego, por sua mãe, se ofereceu para ficar. Ele poderia trabalhar a partir daí, então na realidade seria mais fácil. 2 dias depois que a investigação foi encerrada, Clara foi embora e Diego ficou responsável pela grande fazenda da família. Se acomodou em seu antigo quarto e pediu a um funcionário que o atualizasse sobre os assuntos pendentes. Por incrível que pareça, sua avó havia o nomeado como a pessoa autorizada em suas contas bancárias. Isso pareceu estranho, especialmente porque fazia anos que eles não tinham contato. Em qualquer caso, lhe facilitou bastante as coisas. Os primeiros dias foram um verdadeiro caos. Não sabia fazer as coisas, nem quem se encarregava de quais funções. Mas, com a paciência dos funcionários e a vontade deles, acabaram se entendendo, e tudo funcionou mais ou menos bem. Mas depois de uma semana instalado ali, começou a dormir mal. À noite sonhava com sua avó. Ela lhe pedia ajuda e dizia que ia morrer. Diego acordava encharcado de suor e com uma sensação horrível no corpo. Poucos dias depois do primeiro sonho, começou a ouvir gritos à noite. Eram gritos de terror, como quem pede ajuda. Mas quando descia para ver se alguém havia pedido ajuda, não encontrava ninguém. 2 das mulheres que trabalhavam na casa moravam ali e alegaram não ter ouvido nada. Mas, noite após noite, Diego ouvia os mesmos gritos e, claro, não conseguia dormir. Se levantava e caminhava até a escada, tentando aguçar os ouvidos e descobrir de onde vinham aqueles gritos. Mas não se atrevia a continuar andando e voltava para a cama para continuar se torturando. Depois de algumas semanas, já acreditava que tinha ficado completamente louco. Não dormia, seu humor mudou. Negligenciou as tarefas da fazenda e seu trabalho. Tudo havia ficado muito complicado. Até que uma noite, ele se cansou e decidiu seguir aquela voz. Desceu as escadas com muito cuidado, não queria acordar ninguém. Ao chegar no andar de baixo, parou novamente para ver de onde vinham os gritos. E seu instinto e sua audição lhe diziam que devia ir até o jardim. Esse era o lugar preferido de sua avó, cheio de flores de vários tipos, árvores frutíferas e inúmeras plantas. Apesar do delírio dos últimos dias, os funcionários o mantiveram perfeitamente cuidado. Ao sair, começou a andar pelo caminho de pedras que passava pelo meio do jardim. Por um momento parou de ouvir os gritos, o que o preocupou muito. Havia tomado a decisão de chegar até o final. Não queria parar na metade. Em apenas 30 segundos, os gritos voltaram, e cada vez pareciam estar mais próximos. Até que ele encontrou uma camélia ao fundo. Era dali de onde saíam. Mas não havia absolutamente ninguém. Como era possível? Então se deu conta de um detalhe. Naquela área não havia grama, senão terra. Como se alguém tivesse cavado. Então, tomado pela histeria,
começou a remover a sujeira com suas próprias mãos. Ficou como se estivesse possuído, principalmente quando descobriu que a terra estava fresca demais para estar ali há muito tempo. Continuou cavando, até encontrar algo duro. Então o viu. Era uma mão. Começou a gritar pedindo ajuda enquanto desenterrava a terra com todas as suas forças. Logo chegaram as 2 empregadas da casa, que ao verem a cena, ficaram completamente petrificadas. Mas uma delas, a mais velha, ficava repetindo: "Eu sabia! Eu sabia!" Os 3 retiraram toda a terra e descobriram que o corpo que estava enterrado era de sua avó. Ninguém conseguiu falar uma palavra. Ficaram completamente consternados. Diego mandou uma das funcionárias chamar a polícia. Ele ficaria ao lado do corpo, esperando que chegassem. Como sua avó havia chegado àquele lugar? Quem havia a matado? Por mais que tentasse não pensar nisso, todas as peças se encaixavam. Havia sido sua irmã. Porque senão estaria ali também. Outro assunto que o perturbava eram aqueles gritos. Por que escutava os gritos de uma pessoa morta? Enquanto estava refletindo sobre isso, algo atrás dele se moveu. Mal teve tempo de se virar quando viu sua irmã com um machado nas mãos. Estava indo diretamente em sua direção, mas ele foi rápido e conseguiu fugir. O mesmo não aconteceu com a funcionária mais velha, que se deparou com eles em plena perseguição e acabou pagando as consequências. Sua irmã acertou no meio do peito. A funcionária caiu no chão, com uma cara de pânico e deixando um rastro de sangue. A mente de Diego estava totalmente em colapso. Era muita informação para um único dia. E tinha que se esconder, senão também acabaria morto. Foi até a cozinha, onde estava a outra funcionária, e juntos colocaram uma pilha de móveis bloqueando a porta. Ficaram ali até ouvirem as sirenes do carro de polícia. Então abriram as janelas para gritar que deveriam ter cuidado, que a jovem tinha um machado e era perigosa. A essa altura ela já estava do outro lado da porta da cozinha. Com o machado tentava abrir um buraco na porta. Estava tão louca que nem sequer escutava as sirenes do carro da polícia. Quando entraram na casa e a ordenaram que abaixasse a arma, ela simplesmente continuava com sua tarefa de derrubar a porta enquanto gritava: "Eu só quero matá-lo! Deixe-me acabar com ele!" A polícia conseguiu tirar o machado e imobilizá-la. A levaram, mas nunca teve um julgamento porque foi declarada doente mental. Diego voltou para a cidade com sua mãe e até hoje ainda continua se perguntando por que podia ouvir os lamentos de sua avó morta. Nenhum dos dois se perdoa por não terem agido antes, por não terem percebido que aquela jovem estava doente. Talvez pudessem ter salvado sua avó. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like se você curtiu. Até o próximo vídeo!